Olá! Hoje, quando a gente pensa em tecnologia, parece que só se fala em inteligência artificial, né? Tá em todo lugar. É verdade, domina as conversas. Pois é, mas assim, enquanto todo mundo olhava para IA, uma outra revolução, talvez um pouco mais silenciosa, ganhou muita força nos últimos 3 anos, eu diria. É a da robótica humanoide. Exato. Avanços que pareciam coisa de ficção científica há pouco tempo. Totalmente. Vimos, por exemplo, aquelas Olimpíadas de robôs humanoides lá em Pequim, né? Com robôs jogando futebol e tal. Sim, parece diversão, mas mostra um salto, né? Na capacidade. Exatamente. E não é só diversão. A gente já vê coisas mais práticas, tipo o robô Figure sendo testado na fábrica da BMW, ou até fazendo tarefa de casa, colocando roupa na máquina. A coisa tá ficando séria. Bom, então vamos organizar isso. A nossa conversa hoje vai ser para mergulhar nesses avanços da robótica, sabe? E comparar um pouco as estratégias, que parecem bem diferentes dos Estados Unidos e da China. Duas abordagens bem distintas, sim. E a ideia é entender o que está puxando essa aceleração toda, né? E o que a gente pode esperar para logo, quem sabe até dentro de casa. É um bom momento para essa análise. E olha, é quase difícil de acreditar como eram esses robôs humanoides há pouquíssimo tempo atrás. Quem lembra daquele desafio DARPA de 2015? Nossa, lembro bem. Era outra realidade. Totalmente, os robôs eram, assim, super lentos, instáveis, e o preço, uma fortuna, coisa de $500 mil, eram projetos de pesquisa, né? Só fazer o bicho andar já era uma vitória. Mercado consumidor nem se sonhava com isso. Era pura pesquisa acadêmica, basicamente. Exato. E o contraste com hoje é brutal. A gente tem, por exemplo, aquele robô chinês, o Unitree R1, já dá para achar por menos de $6 mil. $6 mil? Nossa, que diferença. Pois é. E ele faz umas acrobacias, ainda meio instável, mas faz. E o mais incrível é que essa queda de preço gigantesca passou meio batida, sabe? Pouca gente se deu conta. Verdade. E olhando para coisas mais sofisticadas, digamos assim, tem o Optimus da Tesla, né? Sim, o Optimus. A meta de preço deles é super ambiciosa, falam em menos de $20 mil. Mas assim, sendo realista, quem analisa os componentes acha que fica mais perto dos 60 mil. Ainda assim, é um salto enorme em relação aos 500 mil de antes, né? Sem dúvida. E mostra o interesse econômico. Tem projeção aí de um mercado global de $38 bilhões para esses robôs até 2035. Isso é muito dinheiro, né? Motiva bastante investimento. Com certeza. Bom, e aqui a coisa fica realmente interessante para mim. Por que essa explosão toda agora? O que mudou tão rápido para a gente sair daqueles robôs do DARPA para isso? Então, o ponto-chave, a virada de chave mesmo, foi a convergência. A robótica humanoide se encontrou com inteligência artificial generativa. Não é coincidência que as duas coisas explodiram juntas. Ah, faz sentido. A IA dando o cérebro que faltava. Exatamente. A IA generativa, principalmente essa capacidade multimodal dela, quer dizer, de processar vários tipos de informação ao mesmo tempo, tipo imagem, som, texto, deu aos robôs uma capacidade de entender o mundo muito mais rica, sabe? Tipo, ele vê com a câmera, ouve com o microfone, e a IA junta tudo e entende o contexto. Isso. Ele não só vê um objeto, ele reconhece, entende se você fala pegue a garrafa azul, sabe? É uma imitação, ainda que inicial, da nossa inteligência. Ajuda o robô a interpretar o ambiente de um jeito que antes era impossível. Mas essas IAs generativas ainda dão umas escorregadas, né? Como é que isso funciona na prática num robô que precisa agir no mundo real? Não é perigoso? É uma ótima pergunta. Elas não são perfeitas para coisas que exigem precisão absoluta, tipo dar um diagnóstico médico. Mas para robótica, para entender comandos como limpe essa mesa ou leve isso para lá, elas já são consideradas boas o suficiente. Ah, entendi. O nível de erro é aceitável para esse tipo de tarefa. Exato. Isso tornou a ideia de um robô humanoide útil, muito mais concreta, muito mais viável. E aí você combina essa IA generativa com modelos de IA específicos para robótica. Muitos usam aquela arquitetura Transformer, a mesma dos modelos de linguagem tipo ChatGPT.
E você consegue um desempenho mais confiável, mesmo sem ter trilhões de dados de treino do mundo real, que são difíceis de conseguir para robôs. Entendido. Realmente essa combinação parece ter sido o gatilho, né? Faz todo sentido. Vamos olhar então para as iniciativas americanas. O foco lá parece ser mais na inteligência, na qualidade, certo? O Figure 2 é um bom exemplo disso. Fala em produzir 100 mil unidades. Sim, o Figure 02 é um dos que mais chama a atenção hoje. Ele impressiona. Consegue entender comandos de voz, tipo, você fala e ele age. E a capacidade física? Cheias de sensores, tem várias câmeras para dar visão 3D, mapear o ambiente em 360 graus. Nossa! E o CEO da Figure, o Brett Adcock, tá otimista, né? Falou que em menos de 3 anos a gente pode ver esses robôs sendo testados em casas. Pois é uma previsão ousada, mas mostra a confiança deles. E o cérebro do Figure 02 também evoluiu, né? No começo eles usavam tecnologia da OpenAI. Ah, usavam? Não sabia. Usavam, mas aí desenvolveram a própria IA deles, a Helix. É o que eles chamam de modelo de ação de visão. Basicamente, integra o que o robô vê, o que ele entende da linguagem falada e como ele controla os motores para agir. E como funciona isso na prática? Precisa de muito poder de processamento? Precisa sim. Eles usam um sistema com 2 GPUs, que são aqueles processadores gráficos bem potentes. Uma GPU fica planejando a tarefa, tipo pensando nos passos, a umas 8 operações por segundo, e a outra executa os movimentos de fato, bem mais rápido, a 200 operações por segundo. A promessa é que ele consiga pegar objetos de casa normais, mesmo sem nunca ter visto aquele objeto específico antes. Fascinante. E como eles ensinam um robô para fazer aquelas tarefas que a gente viu, tipo colocar a roupa na máquina de lavar? O treino é uma combinação. Usaram centenas de horas do que chamam de teleoperação. Basicamente, um humano controla o robô remotamente como um avatar para mostrar como fazer a tarefa. Ah, tipo um macaco vê, macaco faz? É mais ou menos isso, só que guiado. E combinam isso com descrições em texto do que está sendo feito. Para andar, aí já usam mais simulação e aprendizado por reforço, que é uma técnica de IA. E a bateria? Dura quanto tempo? Ah, aí tem um ponto. Dura umas 5 horas. Para uso contínuo em casa ou numa fábrica, talvez ainda seja pouco, né? Mas as demonstrações de carregar toalhas, usar a máquina, mostram que a capacidade básica para tarefas domésticas está ali. Falando em tarefas de casa, a Tesla parece que está mirando muito nisso com o Optimus também, né? Quase todas as demonstrações deles são nessa linha. Exatamente. O foco do Optimus parece claríssimo. Ambiente doméstico. A gente viu ele separando bloquinhos coloridos, fazendo pose de yoga. Jogando pedra, papel, tesoura. Isso. Jogando pedra, papel, tesoura, tirando lixo, varrendo, usando papel toalha, até mexendo panela no fogão. A mensagem é: esse robô vai te ajudar em casa. E eles têm a vantagem de usar a IA que já desenvolvem para os carros, né? O Full Self-Driving. Exato. Eles estão alavancando toda essa experiência. O treinamento do Optimus usa essa rede neural da Tesla, mas também aprende com vídeos de humanos fazendo as tarefas, muita simulação. Eles até chamam de sonhos digitais, para gerar dados sem desgastar o robô físico. E o tal do aprendizado de frota. Aprendizado de frota, como assim? A ideia é que o que um robô aprende na prática ou numa simulação pode ser compartilhado com todos os outros robôs da frota. Então eles aprendem juntos, mais rápido. E também coletam dados de humanos usando aqueles trajes de captura de movimento, sabe? Para copiar os movimentos. Tem mais de 50 operadores fazendo isso. Entendi. E a produção? A Tesla é conhecida por pensar em escala, né? As metas são bem agressivas. Falam em produzir de 5 a 10 mil unidades já em 2025 e umas 50 mil em 2026. Nossa, é bastante robô. É muito robô. Eles usam GPUs da NVIDIA e NVIDIA hoje, mas o plano é usar os próprios chips de IA da Tesla no futuro, os AI5, AI6. E um ponto importante, a bateria do Optimus é projetada para durar um dia inteiro de trabalho. Ah, isso sim é um diferencial em relação às 5 horas do Figure, por exemplo. Com certeza. Bateria é um gargalo grande para robôs móveis. Bom, não dá pra falar de robô humanoide sem mencionar o Atlas, da Boston Dynamics. Ele sempre foi meio que a estrela do rock da robótica, né? Com aquele parkour todo. O que tem de novo com ele? Ah, o Atlas. Ele passou por uma transformação enorme agora em 2024. Abandonou o sistema hidráulico, que era o que dava aquela força bruta,
mas era complexo, barulhento. E vazava óleo às vezes, né? Exato, e foi para um sistema totalmente elétrico. Provavelmente ficou mais silencioso, mais eficiente, talvez até mais ágil em alguns aspectos. Ele continua sendo uma plataforma de pesquisa de ponta, agora usando hardware da NVIDIA, vários computadores e sistemas de IA a bordo. E a inteligência dele também avançou? Sim, e tem uma coisa bem interessante que eles fizeram em parceria com o pessoal da Toyota. Desenvolveram um modelo de IA mais generalista. Em vez de treinar o robô para fazer uma tarefa específica, tipo pular caixa, criaram um modelo que aprendeu a controlar os braços e as pernas juntos, só olhando exemplos de movimentos. Meio como os modelos de linguagem que aprendem a escrever sobre qualquer coisa lendo muito texto. Exatamente essa analogia. Eles chamam isso de modelos comportamentais amplos, ou LBMs. A esperança é que esses LBMs possam gerar habilidades mais surpreendentes, mais adaptáveis nos robôs, sem precisar programar cada coisinha. Já viram até uns comportamentos emergentes, tipo o robô derrubar algo e tentar pegar de volta sozinho. Que demais! Essa ideia de IA mais generalista, que aprende comportamento complexo, parece ser uma tendência forte, então. O Google também está nessa linha, né? Com o DeepMind. Totalmente. O Google DeepMind mostrou uma coisa impressionante, que a IA deles, a Gemini, que é um modelo multimodal superpoderoso, pode ser adaptada para controlar robôs com relativamente poucos ajustes. E funciona. Simplesmente funciona. Basicamente, sim. A Carolina Paradi, que lidera a robótica lá no DeepMind, disse numa entrevista que eles sempre acreditaram que a IA era o caminho para a robótica avançada, mas que o ponto de virada foram os LLMs, os modelos de linguagem nos últimos 3 anos, porque eles trouxeram a tal da compreensão semântica. O que seria isso, a compreensão semântica? É o robô entender o significado das coisas, não só processar a palavra sede, mas entender o conceito por trás de estou com sede e o que fazer a respeito, entende? Ah, claro. Entender a intenção. Isso. O modelo deles, o Gemini Robotics, é o que chamam de VLA, Visual Language Action Model. Ele vê, entende a linguagem e age. E a grande vantagem é que conforme o modelo Gemini geral melhora para busca, para gerar texto, etc., essas melhorias podem ser transferidas de graça para a versão robótica. Isso é muito poderoso. É, sim. Eles veem a IA como a chave para entender o mundo físico. E isso reforça um ponto que a gente já tocou. Estima-se que o software e a IA, o cérebro do robô, representem os 80% do valor dele. E nessa área de IA, hoje os Estados Unidos têm uma liderança bem clara. Entendi. 80% é muita coisa. O cérebro vale mais que o corpo, então. Mas falando no corpo, por que essa forma humana? Essa é uma dúvida que sempre surge. A gente precisa mesmo de robôs que se pareçam conosco? Não seria mais eficiente ter robôs especializados, sei lá, com rodas, garras diferentes? Olha, essa pergunta é excelente e não tem resposta única. É um debate constante na área. A forma humanoide tem prós e contras bem claros. Quais seriam os prós? Primeiro, a aceitação social. Para certas tarefas, como cuidar de idosos, por exemplo, uma forma familiar pode ser mais bem aceita, menos assustadora. E o ponto talvez mais importante, o nosso mundo é construído para humanos. Escadas, portas, maçanetas, ferramentas, um robô humanoide, em teoria, navega e usa tudo isso sem precisar que a gente adapte o ambiente inteiro para ele. Faz sentido. Ele se encaixa no nosso mundo. Exato. Mas tem os contras, claro. Que seriam? Nem sempre é a solução mais eficiente. Rodas são mais rápidas e gastam menos energia em piso plano, por exemplo. Braços robóticos especializados numa fábrica podem ser muito mais fortes, rápidos e precisos do que uma mão humanoide tentando fazer a mesma tarefa repetitiva. Entendi. Então é uma troca. É uma troca. A forma humanoide busca versatilidade e familiaridade. A aposta é que essa versatilidade para fazer muitas tarefas diferentes compensa a possível falta de eficiência em tarefas muito específicas ou a complexidade maior de construir e controlar um corpo humanoide. Para algumas aplicações, vale a pena. Para outras, talvez não. Entendido. É um trade-off mesmo. Bom, agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado do mundo. Falamos que a estratégia chinesa é diferente. Como é que a China está abordando essa corrida?
A China entra nessa corrida com uma vantagem. Industrial gigantesca. É a fábrica do mundo, né? Eles têm cadeias de suprimento, capacidade de produção em massa, tudo muito otimizado. Já eram líderes em robôs industriais normais, né? Aqueles braços de fábrica. Exatamente. Faz anos que são os maiores fabricantes. Então, quando o interesse por robôs humanoides explodiu, eles estavam, de certa forma, preparados para escalar a produção de hardware. Para ter uma ideia, mais da metade dos robôs vendidos no mundo em 2023 vieram da China. E a produção chinesa de humanoides, este ano, deve passar dos 600 milhões de dólares. Uau, é muita coisa. E como eles estão usando esses robôs lá? A gente viu as Olimpíadas, que é mais demonstração, mas e na prática? O foco inicial parece um pouco misto, sabe? Tem muito de entretenimento e demonstração ainda, aquelas lutas de boxe de robôs, o futebol que a gente falou. Mas já começam a aparecer alguns fazendo tarefas mais sérias, tipo um que conseguia trocar a própria bateria. Interessante. O que impressiona mesmo é a velocidade com que eles estão surgindo e a aparente normalização disso por lá. Tem vídeos de crianças brincando com robôs humanoides na rua, como se fosse algo comum. Nossa, que rápido. É. E tem muitas empresas surgindo e competindo forte. Unitree, a Gibot, Limex Dynamics, Roboera, são várias. A gente viu demonstrações bem notáveis, como aquele robô da Roboera que escalou um pedaço da Grande Muralha. Caramba! Mas o caso mais famoso que viralizou talvez seja o Unitree G1, né? Principalmente pelo preço baixo. Sim, o G1 ficou bem conhecido. Ele é ágil, demonstra equilíbrio, faz os movimentos de artes marciais, dança, corre a uns 7 km por hora, pula, sobe escada, visualmente chama atenção. Mas ele é realmente útil ou é mais um brinquedo tecnológico caro? Então, essa é a questão. Algumas análises de quem testou sugerem que a versão mais barata dele pode ser mais uma plataforma para demonstração, para pesquisa e desenvolvimento, do que uma ferramenta prática hoje. Parece que opera muito ainda por controle remoto ou com ações pré-programadas. Ah, entendi. Não é tão autônomo ainda. Isso. Ele aprende por demonstração e reforço, usa processadores NVIDIA Jetson, que são bons, mas a bateria dura só umas 2 horas. Foi visto em demonstrações em fábricas, fazendo tarefas simples de montagem, em aplicações de medicina remota e até naqueles vídeos virais do Uncle Bot, e parece que teve testes na Indonésia para combate ao crime. Meio bizarro. Nossa. Mas ele exemplifica bem a estratégia chinesa, eu acho. Colocar o hardware no mundo rápido, em volume, mesmo que a inteligência embarcada ainda não esteja no mesmo nível dos concorrentes americanos mais caros. Ganhar mercado, coletar dados, aprender fazendo. E tem um motor muito forte por trás disso tudo na China, que não dá para ignorar o apoio do governo, né? Sem dúvida alguma. Esse é um diferencial gigantesco. Pequim e Xangai, por exemplo, criaram fundos bilionários, coisa de 1,4 bilhão de dólares, especificamente para impulsionar a indústria de robótica e humanoides. Bilionários. Isso acelera muito as coisas. Acelera demais. E não é só dinheiro. Tem um foco estratégico enorme em patentes. A China registrou quase 4 vezes mais patentes de robótica do que os Estados Unidos nos últimos 5 anos. Políticas como o Made in China 2025 e outros planos industriais anteriores já vinham preparando o terreno para essa expansão agressiva. Então, resumindo a história toda, a gente tem basicamente uma divisão bem clara de estratégia se formando aqui, né? Exatamente. Dá para ver bem os dois caminhos. De um lado, os Estados Unidos, com uma liderança forte na IA e no software que a gente falou, que é uns 80% do valor do robô, né? O foco lá é mais na qualidade e nas capacidades avançadas. É impulsionado principalmente por investimento privado, o que geralmente resulta em produtos mais refinados, talvez com mais inteligência embarcada, mas que podem demorar um pouquinho mais para chegar ao mercado em massa e talvez mais caros inicialmente. Um foco fortíssimo no custo-benefício e numa velocidade de desenvolvimento e lançamento impressionante. Tudo isso turbinado por esse apoio estatal massivo. Eles estão, de certa forma, inundando o mercado com robôs, mesmo que a inteligência deles ainda esteja evoluindo. A ideia parece ser ganhar tração, coletar dados do mundo real, aprender rápido na prática.
Uma abordagem de quantidade gera qualidade, eventualmente, talvez. Pode ser. Ou talvez uma aposta de que o hardware mais acessível vai permitir que outros desenvolvam a inteligência depois. É uma dinâmica fascinante. Então, o que tudo isso significa para o futuro próximo? Para onde essa história vai? Olha, significa que a gente está no meio de uma competição tecnológica intensa, com filosofias bem diferentes. Vai ser muito interessante observar como isso vai se desenrolar. Será que a gente vai ver uma combinação? Tipo hardware chinês barato rodando software e IA americana? Seria uma possibilidade. Ou será que cada região vai seguir seu próprio caminho, criando ecossistemas mais fechados? É cedo para dizer com certeza. Mas uma coisa é inegável. A velocidade da evolução nesse campo é alucinante. É verdade. É uma conclusão importante mesmo. O campo da robótica humanoide está se movendo numa velocidade impressionante. Era uma revolução talvez mais quieta que a da IA, nas sombras, mas o impacto pode ser igualmente ou até mais transformador no nosso dia a dia. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar um pouco depois daqui. Se e quando um robô humanoide desses, realmente funcional, capaz de ajudar de verdade em casa ou no trabalho, se tornar acessível? Digamos, sei lá, custando o equivalente a $2.000 hoje, um preço de um eletrodoméstico mais caro. Um preço possível, talvez não tão distante. Exato. Alguém compraria um? E se as pessoas começarem a comprar, o que isso muda? No nosso cotidiano, no trabalho, na forma como a gente interage com a tecnologia e até uns com os outros. Fica aí a reflexão.